Bem, alunos, o tema da nossa aula de hoje é o movimento iluminista, ou também conhecido como movimento ilustrado. Bom, compreender o movimento iluminista é um passo importante para que a gente possa compreender a dinâmica social da nossa atual sociedade, né? Por que isso? Compreender o movimento iluminista significa entender as influências que ele causou nas atuais sociedades. É compreender uma dinâmica que foi pensada, que foi instalada lá naquela época e que reflete nos dias atuais. O movimento iluminista aconteceu nos séculos 17 e 18, né? Mas mesmo assim ainda tem influências nos dias de hoje desse movimento. Então, compreender ele é entender as intensas transformações sociais, econômicas e principalmente transformações políticas. O movimento iluminista, então, ele possui esse nome porque os pensadores da época, né, lá do século 17 e 18, eles se viam como uma luz no conhecimento, né? Eles se viam como iluminadores do conhecimento. Por que isso? Porque os iluministas, eles pensavam, eles tinham como norte uma palavrinha muito específica que a gente chama de razão. Para os iluministas, a única forma de conhecimento possível dentro do mundo era por meio da razão. O que seria essa razão? Na verdade, seria a busca, a pesquisa, né? Você conseguir compreender aquilo que está à sua volta. Isso seria a razão, seria investigar aquilo de maneira científica. Tendo em vista isso, eles abandonavam as ideias ou os conhecimentos, né, que viessem por meio da tradição e também por meio de algum tipo de intervenção, né, de alguma força. Ou seja, o que isso significa? Os iluministas, eles rompiam diretamente com a tradição católica, ou seja, qualquer tipo de conhecimento que viesse por meio da tradição e não da investigação, ele era descartado. E qualquer tipo também de conhecimento que viesse por meio de alguma coisa impositiva, né? No caso, os reis, monarcas absolutistas, né? Ele também era descartado. Então veja que pensar por meio da razão era, na verdade, um rompimento com o atual sistema, né? Com aquele sistema que era regente na Europa naquele período, né? Então os iluministas, eles têm essa característica de romper com o sistema vigente da época. Apesar desse rompimento com as ideias, né, da Igreja Católica, os iluministas, eles acreditavam sim em Deus, muitos deles acreditavam, mas eles viam Deus de uma maneira um pouco mais prática. Para eles, Deus cuidava do tempo, basicamente, né? Eles até chamavam, né, de até uma maneira engraçada de a gente ver, né, isso, eles falavam que Deus era o relojoeiro do mundo, ou seja, viam Deus de uma maneira bem prática mesmo, como alguém que estivesse cuidando do tempo, né? Porque eles não acreditavam que Deus estava intervindo nesse tempo, porque o mundo, de maneira geral, era regido por leis naturais para os iluministas, né? Então eles não acreditavam que Deus estava ali mexendo no mundo ou cuidando do mundo. Ele estava apenas, de maneira prática, cuidando do tempo e da passagem do tempo, né? Que seriam essas leis naturais? Basicamente o que a gente encontra hoje na pesquisa científica, né? Na química, na física, na biologia, são essas leis, a lei da gravidade, né? E dentre tantas outras, que são essas leis que estão presentes no mundo. E elas só foram descobertas porque teve uma intensa pesquisa científica para chegar até essas leis, né? Pesquisa científica essa que também era defendida, né, pelos iluministas, que viam o mundo de uma maneira muito empírica. O que seria isso? Viam o mundo a partir das nossas sensações, né? A partir do que a gente consegue ver e sentir, ver o mundo de maneira empírica, tá? Então os iluministas, eles tinham esse pensamento que o mundo era redigido por leis naturais e essas leis poderiam ser pesquisadas por nós, seres humanos. Aqui entra um ponto central da nossa aula. A partir da razão e do pensamento científico, da pesquisa, os iluministas acreditavam que uma sociedade poderia progredir a partir disso, né? A partir desse estabelecimento da razão. Então, se a razão é o centro de tudo, né? Se a pesquisa, a busca, a investigação é o centro de uma sociedade, aquela sociedade, ela está pronta para progredir. Porém, a gente entra numa questão muito profunda aqui,
que nós vamos pensar ao longo dessa aula, tá? Quando os iluministas colocam que só é possível progredir, né, a partir do estabelecimento da razão, eles estão colocando um caminho, né? Então estão dizendo para a sociedade, ó, sociedades, existe um caminho para vocês trilharem. Entretanto, nós que estudamos a história, né, e ao longo do tempo vamos estudando, com o passar do tempo, né, de sexto, sétimo, oitavo, nono ano, nós estamos sempre estudando a história, nós sabemos que não existe um caminho ideal para as sociedades. As sociedades, elas optam por caminhos, elas seguem caminhos diferentes. Por isso que elas são tão diferentes entre si. Não existe uma fórmula mágica para que uma sociedade progrida. E, na verdade, a própria palavra progresso, ela não é adequada, né? Porque você está falando que, ó, então uma sociedade é melhor que a outra. E a gente sabe que isso não existe, né? Não existem sociedades que sejam melhores. Na verdade, existem sociedades que trilharam um caminho específico e outras que trilharam caminhos diferentes, né? Então veja que existe um problema aqui. Os iluministas, eles viam que existia um caminho e que ele deveria ser trilhado, né? E que, na verdade, eles viam que somente aquele caminho era o perfeito a ser trilhado, né? E, na verdade, a gente sabe que não é dessa forma que as sociedades se desenvolvem ao longo do tempo. Bom, e a partir, então, dessa questão do progresso que a gente começa a compreender um plano de fundo político por trás do movimento iluminista. Os iluministas estavam, sim, em sua grande maioria, preocupados com a falta de liberdade das pessoas, né? A falta da investigação científica para encontrar dados mais precisos, né, da vida e como nós devemos viver. Eles estavam preocupados, mas eles também estavam muito preocupados com o rompimento com as ideias políticas que estavam presentes naquele período. O rompimento com o absolutismo, o rompimento com as ideias religiosas e estabelecer um caminho a ser seguido pelas sociedades. Se eles rompem com a religião católica, eles também estão rompendo com outras religiões que estão em torno do mundo, né? E se eles rompem com o absolutismo, eles também estão colocando que existe uma forma política específica na qual eles defendem, né? Que seria uma coisa um pouco mais republicana, né? Ou seja, teria que ter pessoas que representassem o povo e tudo mais, né? Mas compreendam, existe um caráter político por trás disso, né? Eles nem todos estavam ali somente para trazer mais liberdade, mas também para impor coisas que eles acreditavam, né? Isso se caracteriza muito quando muitos iluministas começam a entregar folhetos, jornais, para tentar espalhar, né, essa ideia iluminista por toda a Europa, né? Então isso não ficou só limitado aos pensadores, né, científicos, mas também foi para o campo da política como uma ideia política que poderia ser propagada pela sociedade, né? E isso ficou materializado, ou seja, isso ficou muito claro, né, quando eles começaram a distribuir folhetos, jornais, para expor a ideia iluminista, né, e poder transformar essa sociedade que tinha características específicas. Então vejam, essa reflexão ela é muito importante. A gente precisa compreender que existe pensamentos políticos por trás de todos os movimentos ao longo da história, né? Independente de como seja esse movimento, se ele é composto por pensadores ou se ele é composto por civis, por militares, independente, existe um plano de fundo político por trás dele, né? Para que se estabeleça uma nova forma de política, uma nova forma de ver o mundo, né? Mas é claro, além dessa reflexão, a gente também tem que pensar nos pensadores, né? Nas pessoas que representaram esse movimento. E aí a gente vai para uma parte um pouquinho mais chata, né? De ficar vendo os pensadores, né? Não tem tanta reflexão, mas é importante que a gente saiba o que cada um desses pensadores fizeram. Bom, um dos principais nomes desse movimento iluminista consiste em John Locke. John Locke, ele é o grande representante do liberalismo e, mais do que isso, ele também é um dos grandes representantes do empirismo, né? Então, John Locke,
ele via que o mundo deveria ser analisado por meio das nossas sensações, das nossas experiências, né? E ele deveria ser experienciado, né, vivido de uma maneira a investigar, a pesquisar, né? E aí abre portas para a investigação científica. Então, John Locke é um grande nome, né, do pensamento liberal e também do pensamento em torno do empirismo. Dando sequência a esses pensadores, a gente vai até Voltaire. Voltaire tinha uma importância porque ele defendia a questão em torno da liberdade de expressão. Isso é uma coisa que é muito recorrente, né, nos dias atuais também, a liberdade de expressão. E tem aquela famosa frase de Voltaire que dizia: por mais que eu não concorde, né, com o que você está falando, eu vou defender até o fim o direito de você poder falar isso que você quer, né, que você acha. Então vejam, por mais que ele não concordasse com as pessoas, ele defendia sim o direito dessas pessoas falarem. Claro que isso se tornou muito mais complexo nos dias de hoje, né? A liberdade de expressão com as redes sociais, naquela época não tinha rede social para a gente pensar nessa questão, né? Então a liberdade de expressão, ela foi tomando outros rumos, mas veja que isso é uma coisa que aconteceu lá no passado e que reflete nos dias de hoje. Não é diferente também com Montesquieu. Montesquieu foi um jurista, um cara que pensava nas questões das leis. E ele pensou, lá naquela época, escreveu um livro, né, que retratava a questão dos poderes dentro de um governo terem algum controle. Ou seja, um poder ele não pode ser solto, faz o que você quer, porque senão vira rei, né? Rei, monarca, absolutista. Eu mando e desmando, vira imperador, né? E não é assim, os poderes eles têm que ser controlados. E eles podem ser controlados, uns controlam os outros, né? Essa era a ideia de Montesquieu. Posteriormente, isso deu base para a criação da ideia dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Um poder controla o outro, né? Para que nenhum saia da sua função. Dando continuidade então aos pensadores, nós vamos para Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um dos pensadores que idealizou o contrato social. Para ele, mais de 50% de uma população, ou seja, a maioria daquela população, votasse a favor de alguma coisa, aquilo seria a lei absoluta, né? Mais de 50% de tal população votou a favor de que um líder seria o representante daquele povo. Então, aquele será o representante do povo. Isso é muito parecido com a nossa atual democracia. É óbvio que a nossa democracia ela tem desdobramentos muito mais complexos, né? Você vota no teu representante, o teu representante fica te representando por 4 anos e tudo mais. Então, cada país tem uma forma exata, né? Mas veja que é um reflexo, né? O passado refletindo no presente, tá? Para fechar, além de Rousseau, nós também temos Adam Smith, mas Adam Smith vai para um campo econômico, né? Ele é o pai do liberalismo econômico, ou seja, ele acredita, né, que a economia ela deve ser liberal, ela deve ter uma condição de pouca intervenção do Estado. Isso é o liberalismo, tá? É claro que atualmente nós temos o neoliberalismo, que já tem pensamentos completamente diferentes, né, mais complexos, mas também, mais uma vez, isso nasce no passado, sofre transformações intensas ao longo do tempo, né, e reflete no presente. Assim como todos os pensadores que eu falei para vocês. Lá do passado, as ideias deles vieram refletindo. E assim como o próprio movimento iluminista e outros movimentos que aconteceram na Europa, né? Percebam que é muito importante que nós possamos compreender, né, esses movimentos, entender o caráter deles de maneira reflexiva, de maneira profunda, para também poder entender como funciona a nossa atual sociedade. Bom, alunos, essa foi a nossa aula, uma aula curta, muito simples, muito tranquila, mas apesar disso, carrega intensas reflexões, né? Veja que a gente não só entendeu o movimento iluminista, mas a gente buscou também refletir sobre ele, entender aquele plano de fundo, aquilo que está por trás, né? Entender aquelas coisas mais difíceis, mais complexas, que traz a complexidade da história de fato, né? Às vezes a história parece ser muito fácil, muito simples, mas na verdade possui reflexões profundas, tá? Então eu agradeço
vocês estarem comigo nessa aula e eu sempre vou estar aqui para mostrar para vocês que a história pode ser muito mais reflexiva do que parece.